mundo inteiro, em Paris, e é executivo da Tubos e Conexões Tigre Limitada. Ocupa hoje a função de assessor da presidência. Aqui à minha direita, Sérgio Vasconcelos, engenheiro civil, diretor-presidente da Sergem, fundador da Sergem, uma empresa que nasce em 1961, empresa de construção civil, que tem 5 mil empregados, dos quais 250 de nível superior. Dou outros dados sobre as organizações serão referidas durante a palestra. Só para ter uma ideia do que vai acontecer aqui, nós vamos ter uma conferência agora, que vai ser dada por mim, meu nome é Luiz Carlos. Eu sou diretor de Organização e Recursos Humanos da Alcatel Telecomunicações. A Alcatel Telecomunicações é uma empresa de base europeia, basicamente francesa, que atua hoje em 110 países, é considerada a maior empresa de telecomunicações do mundo, cerca de 200 mil empregados no mundo inteiro, um faturamento da ordem de 30 milhões de dólares por ano. A Alcatel chegou em São Paulo em 1987 e, através da aquisição de algumas empresas, está formou o grupo Alcatel, que atua basicamente na área de telecomunicações, rádio, espaço, defesa, comunicação pública-privada, transmissões de linha e questão dessa ordem. Então, o começo será feito por mim, em 30 minutos. Logo após, nós vamos passar a palavra aos panelistas, que vão, então, fazer o relato de experiências das suas próprias organizações. Queria pedir desculpas em nome do Fernando Guimarães, que teve um contratempo, mas deve estar chegando aí, deve chegar, acho que ele resolve, deve estar chegando. Eu estou fazendo também, essas vezes, o presidente da mesa, mas não estou recebendo mais nada, o cachê é dele, né? Fui para falar sobre o tema, talvez tenha que fechar essa porta aí, esse melhor. Me lembrei agora da minha experiência com o sindicato, trabalhando e falando lá fora, aquele grande possante caminhão. Comigo de falar sobre o tema, justamente com os colegas da TIM, da Sergem, eu gostaria primeiramente de agradecer o famoso convite dos organizadores deste fórum. O tema dessa sessão não poderia ser mais oportuno. Falar sobre eficiência e compartilhar informações com empresas eficientes é algo que particularmente me deixa bastante feliz. Quando se pensa em eficiência ou numa empresa eficiente, o que é que de imediato vem à nossa cabeça? Lucro, custos reduzidos, estruturas enxutas, qualidade, produtividade, tecnologia, competitividade, são palavras que imediatamente passam pela nossa cabeça. E talvez ainda, para um razoável contingente de pessoas, o lucro seja o foco principal que melhor represente o conceito de eficiência. Sem dúvida alguma, o lucro é um fator importante no resultado, arriscaria dizer imprescindível. Entretanto, o conceito moderno de eficiência não permite considerá-lo como um fator único ou de forma isolada, sem associá-lo obrigatoriamente a uma visão de curto prazo. Se alguém depois quiser cópia da palestra, é só me procurar e eu mando para vocês aonde vocês acharem que deve. Para evitar uma compra de muita anotação, porque tem muito comigo aqui. Se vocês quiserem, deixa o cartãozinho comigo, eu mando pelo correio para vocês mandarem cópia da palestra. Os novos modelos de organização e administração pressupõem a adoção de um conceito de rede de relacionamento no seu sentido mais completo. Olhando por esse ângulo, a visão da especialização e da fragmentação colide com os objetivos de perpetuação das organizações.
Dessa forma, ainda que se trate do lucro, não é mais possível enxergá-lo desconectado de outros propósitos organizacionais. Vamos ver, por exemplo, alguns dados que eu tenho para vocês. Em 1970, a revista Fortune publicou a relação das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Em 1980, um terço das que estavam em 1970 já não existiam mais na lista, já tinham desaparecido da lista. Em 1990, 60% das que estavam em 1980 tinham também desaparecido. O que se passou? Quais foram as razões fundamentais dessa mudança? Perda de mercado, falências, joint ventures. É certo e claro que há um pouquinho de tudo nessa história. Mas no fundo, o que é que está por trás disso? Penso que existe uma relação direta com perda de eficiência e da capacidade competitiva. Se trouxermos este quadro para a realidade brasileira, não ficar só citando exemplos dos Estados Unidos, da Europa, tomando como base a relação das 500 maiores e melhores empresas dos últimos 20 anos, publicada recentemente pela revista Exame, poder-se extrair alguns dados comparativos interessantes. Eu queria que me pusesse a transparência no meu mundo, por gentileza. Está dando para você ver isso aí? Está ruim, né? Um pouquinho mais de foco. Bom, deixa eu dar para vocês aqui, se tiver um vídeo lá de trás, deixa eu dar mais ideia do que eu estou dizendo aqui. Entre as 500 maiores empresas, só 157, ou seja, 31% tiveram lucros consecutivos nos últimos 3 anos, enquanto 343 outros sofreram prejuízo em pelo menos um desses anos. Votorantim, Nestlé, Minas, etc. e tal, são algumas das que passaram incólumes nesse período. Segunda por gentileza. Veja ali, 71 empresas, ou seja, 14% das 500, tiveram prejuízos em cada um dos últimos 3 anos. Prejuízos que eu digo informados. Entre elas estão empresas bastante conhecidas de vocês e de todos nós. Vamos para a terceira transparência, por favor. A terceira está mostrando que as 500 maiores empresas demitiram 40 mil empregados em 1992. Fecharam o ano com 1.588.758 funcionários. Desde 89, as empresas eliminaram dos seus quadros nada mais, nada menos do que 230 mil vagas. A próxima, por gentileza. A próxima transparência vai mostrar uma evolução das 500 maiores, como se comportaram essas empresas ali nos últimos 20 anos. Acerta um pouquinho essa transparência, por gentileza. Não, deixa ela para baixo, para baixo. Aí, tá bom, tá ótimo. Vamos ver. No comparativo de 87 até 92, vocês olham quantas empresas aumentaram as suas vendas. Flagrante queda em 1971, 1990, onde apenas 71 empresas aumentaram as suas vendas. Em 92, 91 e 92 já há uma nova recuperação. Vamos ver quantos diminuíram as suas vendas. Vocês notem que há uma concentração grande em 1990 e uma pequena recuperação para 91 e 92. Quem teve prejuízo? Olha, o aumento de vendas correlacionado com o prejuízo, vocês notam que prejuízo é uma coisa crescente nos últimos 4, 5 anos. O capital de giro, se foi positivo ou não, ainda que o capital de giro positivo, há uma relação equilibrada entre o capital de giro positivo e negativo. E quantas eram as multinacionais? Basicamente o mesmo número, alterando o mesmo 145, 150 empresas multinacionais. Bom, da primeira lista, de 1973,
apenas 44%, 223 empresas, continuam entre as 500 maiores empresas, hoje, 20 anos depois. A maioria está vagando hoje entre a posição 501ª e a 2.000ª posição. Há 20 anos atrás, só para dar uma ideia para vocês, a Matarazzo era a 16ª no ranking. Hoje, nem consta da lista. Das 223 que se mantiveram no seleto grupo das 500, apenas 95, 42% dessa amostra, melhoraram sua posição ao longo desse ano. Algumas foram ultrapassadas por empresas mais dinâmicas e eficientes. A Fiat e o Carrefour nem existiam no Brasil, operavam no Brasil em 1973 e hoje são as atuais 8ª e 9ª colocadas no ranking das 500. Muito longe de ser um fato negativo, a gente também pode olhar ali pela dinâmica empresarial desse país. O ambiente dos últimos anos, dos últimos 20 anos, já presenciava mudanças e transformações de grande ordem. Eu vejo nessa plateia um número enorme de jovens, o que é fundamental para o desenvolvimento desse país, dessa organização, dessa administração. As transformações, talvez, para nós, que temos mais de 20 anos, eu tenho, vocês podem acreditar, mas eu tenho mais de 20 anos. O ambiente dos últimos anos já denunciava essas mudanças e transformações muito grandes. Os especialistas e estudiosos da matéria, como Drucker, Toffler e outros estudiosos, já construíam cenários que pressupunham novas maneiras de administrar as organizações. O que eles talvez não conseguiram imaginar foi a amplitude e a profundidade dessas mudanças. Aí você pode falar um pouco da eficiência dos modelos organizacionais. É quase mandatório nos dias de hoje encontrar nos planos estratégicos das organizações planos de ação que buscam construir e desenvolver um modelo de administração que seja suficientemente flexível para se ajustar rapidamente às mutações do mercado, suficientemente enxutos para assegurar custos reduzidos e preços competitivos, suficientemente inovadores e rentáveis para continuar possibilitando o investimento em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, e suficientemente preocupados em atender e até mesmo superar as expectativas dos clientes no que diz respeito à qualidade dos seus produtos e serviços. Considerando como válida essa linha de abordagem, caberia então a seguinte questão: por que então as empresas eficientes brasileiras são ilhas? Ilhas que formam um pequeno arquipélago ainda neste enorme contingente de oportunidades brasileiras. A resposta pode vir de diferentes direções, mas sem dúvida um ponto de convergência comum: o modelo organizacional. Quando eu digo modelo de organização, quero passar no sentido macrodimensional de estrutura e processos, sem perder de vista o conceito e a visão sistêmica. Frequentemente, a gente vê a baixa eficiência de uma parte da empresa prejudicando-a como um todo. E aí tem uma história de uma companhia de aviação que tinha 2 hangares em diferentes aeroportos, como se fosse, por exemplo, Congonhas e Cumbica, Galeão e Internacional. Desculpa, Santos Dumont e Internacional. Em um desses aeroportos, havia um avião que estava precisando de liberar sob o ponto de vista mecânico. E foi solicitado que o mecânico de outro aeroporto viesse, porque nesse momento não havia esse recurso no aeroporto onde estava o avião. O gerente do aeroporto A, que tinha o mecânico, não liberou, porque aquilo significava um custo adicional no seu orçamento pelo qual ele seria cobrado. E só o liberou no dia seguinte, quando ele acabou as tarefas básicas dele aqui. Uma aeronave de alguns milhões de dólares ficou parado com todos os contratempos e prejuízos que você pode dar. Do ponto de vista do gerenciamento do custo dele, ele estava perfeito. Do ponto de vista de enxergar a floresta e não apenas a árvore, cometeu um pecado mortal. A organização no todo. Então é nessa visão sistêmica que eu acho que tem que se começar a construir essa mentalidade. Bom, os trabalhos que exigem cooperação, coordenação e entrosamento de diferentes unidades organizacionais nas empresas geralmente costumam se constituir uma fonte de problemas e dores de cabeça para os administradores.
É por isso que, por trás de uma empresa bem-sucedida, pode-se encontrar com muita probabilidade modelos de organização e administração eficientes que privilegiem o conceito network, o conceito de rede de uma organização. A vantagem competitiva de uma organização não estará em fazer com que menos pessoas trabalhem mais. O desafio maior está em fazer com que se desaprenda velhos conceitos e se introduza uma outra mentalidade que possibilite criar uma nova maneira de fazer as coisas, ainda que se exija uma ação radical de abandonar alguns processos e técnicas que por tanto tempo foram responsáveis pelo sucesso da organização. Vivemos uma era onde os clientes dão as cartas. No novo entorno, os clientes assumem o comando e fazem valer toda a sua força, amparados numa concorrência acirrada e num sistema de informações que facilita as comparações e o acesso a uma quantidade de dados cada vez maior. Hoje você pode comparar preços com uma velocidade fantástica do jornal, da televisão, do telefone, do anúncio e de outras formas. Empresas recém-chegadas, é um fenômeno bem interessante no mercado, sem qualquer tradição, amparadas muitas vezes pela vontade do seu dono e muitas vezes pelo próprio consumidor, penetram no mercado e a toda hora e podem estabelecer novos paradigmas antes de que as gigantes tradicionais do ramo possam se dar conta ou esboçar algum tipo de reação mais rápida. Para dar uma ideia para vocês, nos anos 60, os esforços e estratégias para bater o concorrente estavam centrados no marketing. O marketing era uma palavra mágica. Todo mundo que acabava o curso de administração, economia, queria dizer, ela marketing. Sabe o que é marketing? E falava de recursos humanos, louco, recurso do departamento pessoal, o general Pascoal, o chefe de pessoal, ela quer demitir. Bem pessoal, né? Finanças, chefe, né? Trabalhava com o pessoal arrastado, fazendo analista, tudo, marketing. A palavra básica e fundamental era marketing. Na década de 70, as preocupações se voltam então para a produção. Era o novo foco, uma nova ênfase estava fundamentada na produção. Nos anos 80, inspirado nos bem-sucedidos modelos japoneses, surge a qualidade. Né? Qualidade é um negócio fundamental, a gente tem exemplo disso aqui a toda hora. Eu estava pegando um avião para ir para Salvador, quando cheguei no balcão, eu cheguei e o atendente estava atrás assim, o que é? Se você não quiser, não viaja. Vai ver que são avisos do além. A ironia, por exemplo, que esse avião vai cair. Você está brincando? Todo aquele atendimento desse ali, você vai ser brincadeira. Mas é assim, a gente tem que contextualizar. Eu não sei se você já foi em alguma sapataria e viu o vendedor cuspiu no teu pé. Mas daqui a pouco você vai falar isso. Essa preocupação com o cliente está muito ainda colocada em posição subalterna, sem muita preocupação. Nos anos 90, então, desloca as batalhas para o serviço ao cliente, sustentadas por alguns argumentos extraídos de pesquisas de institutos famosos e consolidados, confirmados, de que mais forte que a ação da concorrência é a propaganda negativa boca a boca. Né? Se eu fizer aqui uma pergunta para vocês, perguntar assim, qual o aparelho doméstico, que marca de aparelho doméstico hoje vocês não comprariam? Hein? Não combinei não, hein? Não sei, desculpa se tiver alguém da CCE aqui, mas é a imagem. E a CCE agora fez uma recuperação fantástica na qualidade dos produtos, mas essa propaganda negativa não acabou. O cara tira todo o contexto e diz para o vizinho assim, comprei um aparelho de som CCE. O cara já não gosta de você, não quer, né? Nessa CCE está tudo, né? E olha a imagem que gera, e o esforço que tem que se gerar. A Fiat, empresa do ano, tinha uma sigla, Fiat queria dizer, fui iludido, agora é tarde. Porque os carros estão com problemas, e o povo faz essa propaganda de boca a boca, negativa. Para falar mal, você não precisa pagar em ninguém. Para falar mal de você, não precisa falar mal de ninguém.
As pessoas lá e falam mal de mim, toma aqui 10 mil. Não, fala de graça. Essa propaganda negativa é terrível. Mas tem outras coisas. Tem outras. Um cliente insatisfeito pode contaminar outros 15, segundo essa pesquisa. E o cliente satisfeito apenas 5. É sempre assim, né? Coisa ruim não precisa chamar, não. Coisa boa tem que trabalhar. E o cliente é a mesma coisa. Ela fez o negócio e conta para quem pode. Né? Eu, por exemplo, contei para mais de 200 que manda do balcão lá. Né? Mais de 200, quando você contaminei, passei aqui na estatística. Que custa 5 vezes mais reconquistar um cliente do que mantê-lo. Se você vai gastar 100 mil dólares para conquistar um cliente, é 500 mil para recuperar. Essa é a proporção. E em alguns casos, alguns segmentos, uma coisa muito maior. Nós temos algumas empresas também que dão bons exemplos. Você vê a Velga, a TAM, a Localiza, a Novo Hotel, a American Express, a McDonald's, são empresas que, de uma maneira geral, que mostram certa preocupação. Então, qualidade, quem define é o cliente. Posicionar a qualidade como o cliente a define pode fazer toda a diferença. É preciso extrapolar definições internas e oferecer ao cliente o que ele deseja. Avaliando o resultado de uma pesquisa desenvolvida em conjunto pelo Instituto de Planejamento Estratégico de Cambridge, Massachusetts, e a Escola de Administração de Harvard, que analisou 3.000 unidades empresariais estratégicas de 450 empresas, chegou-se à seguinte constatação: quando a percepção do cliente sobre a qualidade de uma empresa se situa entre as 20% melhores daquele ramo, o retorno sobre o investimento bruto obtido foi em média da ordem de 32%. Quando a qualidade percebida situou-se entre os 40% piores mais de qualidade, o retorno sobre o investimento bruto foi em média 14% menor. Os lucros correlacionaram-se melhor com a qualidade percebida pelo cliente do que com a participação no mercado ou qualquer outra variável. Empresas que não encantam, não agradam seus clientes estão fortemente ameaçadas. Proporcionar qualidade como o cliente define significa compreender plenamente as dimensões da qualidade. Qualidade do produto e qualidade do serviço. A qualidade do produto é uma grande parte das empresas especialidade e responsabilidade de uma determinada área voltada para dentro da empresa. Para se ter qualidade de serviço, é necessário ter gente voltada para fora, gente que goste de gente. Pode parecer meio místico, meio romântico, meio mandánico, mas para trabalhar com serviço, tem que ter gente que gosta de gente. Né? Já pensou? O bilhete da passada, o que é? Né? Não gosta de gente. Para trabalhar com serviço, tem que gostar de gente. E cada vez mais esses valores intrínsecos da pessoa vão ser fundamentalmente discutidos e exigidos para quem quer ser um valor. Qualidade do serviço pode se configurar numa arma poderosa para se conquistar o mercado, no meio de criar e sustentar a vantagem competitiva. Vou mostrar aqui os números extraídos da pesquisa da Forum Corporation. Por favor. Esse é um gráfico que eu vou mostrar para vocês a sua qualidade de serviço. Olhem a importância desse negócio. 70% das razões pelas quais os clientes abandonaram a empresa, passaram a comprar outro produto, nada tinha a ver com o produto. 15% mudou porque diz que achou um produto melhor. 15% mudou porque diz que achou um produto mais barato. Quais foram as razões prevalentes? A baixa qualidade do serviço. Se eu abrir mais um pouco esse 70%, eu digo para vocês mais ainda. 20% alegou que foi falta de contato e atenção pessoal. Né? Aquele contato, aquela atenção. E quase 50% declarou que a atenção recebida foi de baixa qualidade.
rude e desatenciosa. Se vocês comprarem um Rolls Royce, se ele der um problema, vocês precisarem montar, e vocês forem atendidos de uma forma rude e desatenciosa, se vocês tiverem dinheiro para comprar outro Rolls Royce, vocês vão pensar duas vezes. Hoje, essa ênfase na qualidade do serviço é fundamentalmente importante, fantasticamente importante. Eu diria até impossível. Cabe de novo outra indagação. O contínuo sucesso de uma organização dá alguma garantia ad eterno de boa qualidade dos seus produtos e serviços? A resposta é não. Afinal, as razões de natureza econômica, os gostos, não menos importantes, os novos competidores, não podem e não devem ser esquecidos. Porém, cabe citar aqui uma citação feita pelo escritor Ben Uranian. Na corrida, nem sempre vence o mais ligeiro. Numa luta, nem sempre vence o mais forte. Mas é neles que a gente aposta. Né? Eu me lembro, não sei se é mineiro. Tem muito mineiro aqui? Quanto braço que é mineiro? Um mineiro aqui, eu sou filho de mineiro. O mineiro é o bicho mais esperto que eu já vi. É mais esperto. Me contaram uma história uma vez que chegou lá o mocinho da cidade, ele estava lá numa rinha de galo e disse: vou fazer uma rodação. Aí chegou essa piada do mineiro que estava lá assistindo a gente e falou assim: dois galos brigando, falou: fica com o pão aí. O pão branco. O cara pegou 5 mil dólares da fortuna branca. E o galo preto massacrou o branco, deixou desmaiado no chão e ganhou a luz. Voltou lá para o mineirinho e falou: você é um grandíssimo amigo da onça. Eu pergunto para você qual é o onça, diz que é o branco e eu aposto do preto. É o branco. O marvado é o preto. Eu sou filho de mineiro, então tenho que ter uma certa cuidado perverso, né? O perverso é o... Muito bem. A eficiência das transformações é o próprio tópico que eu tenho aqui para conversar com vocês. A velocidade das mudanças exigirá cada vez mais uma competência multidisciplinar que possibilite olhar em várias direções ao mesmo tempo, de modo a permitir o alinhamento da organização às novas exigências. Essa rapaziada jovem que está chegando aí no mercado precisa entender esse novo ordenamento das coisas, porque na mão de vocês vão estar essas organizações já, sempre já estão buscando. Como diz Michael Hammer, é o pai da engenharia, o negócio está muito em moda, né? Você fala muito de engenharia, tem gente que até reengenheirar a mulher, a família. Não é assim, engenharia é um negócio que destrói muitas vezes. Ele diz, o Hammer diz o seguinte: as mudanças que obrigarão uma empresa a encerrar as suas atividades são aquelas que ocorrem à margem das suas atuais expectativas. E essa é a fonte de grande parte da mudança do atual ambiente empresarial. Penso que os modelos gerenciais dos últimos anos nos ensinaram muitas coisas importantes, mas que hoje não são mais suficientes. É preciso adaptar e desenvolver novos modelos que integrem as pessoas, as organizações, na busca de um novo patamar de desempenho competitivo, sintonizado com as condições e exigências do entorno. Um entorno que vai impor a adoção de novos paradigmas, centrados, sobretudo, na pessoa humana. É preciso entender esta nova ordem e conspirar aquarianamente para a construção deste novo modelo. A eficiência continuará guardando forte correlação com o desenvolvimento da educação. Você pode me colocar essa transparência, por gentileza? Eu queria abrir esse parênteses para a educação para ler para vocês o texto. Olha ali o que está escrito. Nossa empresa administra um orçamento de 2,6 bilhões de dólares, tem 6.500 filiais, uma clientela de 6 milhões de pessoas, tem mais funcionários que as 10 maiores corporações do Brasil e nunca dá lucro. Mas se a nossa empresa não der certo, a sua empresa quebra. Quebra junto com o Brasil. Anúncio publicado pela Secretaria de Educação do
de São Paulo. Eu nunca vi um negócio tão feliz. Aí está todo o extrato do que eu quero dizer com a educação. Né? É nesse aí. É um bumerangue que você joga para frente, se descarta dele, ele dá a volta por trás da árvore e bate na tua nuca, sem você sentir. É esse o conceito de educação que eu quero passar. Pessoas que pensem e ajam dentro deste novo conceito serão a verdadeira vantagem competitiva e o que de fato vai agregar valor às organizações. Desenvolvendo novas formas de trabalhar, investir em processos que proporcionem ao indivíduo trabalhar melhor, o que não significa trabalhar mais, como pode dar a impressão à primeira vista. Trabalhar com eficiência, eliminando desperdícios, tarefas desnecessárias, aproveitando melhor o tempo. O foco na qualidade imediatamente cria o conceito de fazer certo da primeira vez. O desperdício e o retrabalho são responsáveis por um dos maiores ralos dos recursos das organizações. Na construção civil se perde 33% em desperdício, segundo os dados, menos na Sergente, empresa do ano. Mas na construção civil, de modo geral, é um desperdício muito grande. E os números apostados por você falam que 33%. O que significa? Que em cada edifício construído, a gente perdeu o edifício inteiro. É isso, é só isso. Você fez 3 edifícios de 50 andares, perdeu 50 andares, só isso. As 50 empresas, várias empresas estatais, perderam em 92 o equivalente a 2,7 bilhões de dólares, que ela esperava arrecadar aquele falecido IPNF, que Deus o tem em bom lugar. Como disse o professor Simons, o verdadeiro desafio econômico é tornar o trabalhador, ao mesmo tempo, mais equipado e mais barato para o trabalhador. Essa citação do Simons me inspira a, neste momento, direcionar minha fala para o aspecto social da eficiência. Não consigo perceber as ações para a construção de um mundo melhor, divorciada da preocupação com o coletivo. Do pensamento singular, a felicidade pode ser algo parcial, mas a responsabilidade continuará a ser global. Será de todos, e principalmente das organizações, o desafio de gerar novos empregos. Manter e criar empregos dentro de condições difíceis é uma provocação à nossa inteligência, ao nosso talento e à nossa criatividade. Para a criação de emprego nas maiores empresas brasileiras, segundo os dados do Programa Nacional, se exige investimento da ordem de 80 a 85 mil dólares em equipamentos, estoques e instalações, extraídos das 500 maiores. Nos Estados Unidos, esse investimento é de 215 mil dólares, quase 3 vezes maior. O que mostra que a produtividade comparada nos dois países guarda uma relação direta com o capital investido. É claro que não se pode olhar apenas com este enfoque. Há muito mais por trás disso. É preciso considerar os aspectos financeiros, os métodos da organização, a escolaridade básica, o treinamento e outros detalhes mais. A corrida em busca da produtividade pode ser entendida com a análise destes dados, também extraídos do relatório das 500 maiores e melhores. De 1973 a 89, os empregos subiram de 1.354 nessas empresas para 1.818. Em 1990, eles caíram para 1.747. Em 1991, para 1.628. 1.628. Em 1982, para 1.588. Na minha geração, você tinha um curso superior, você quase que certo tinha um emprego garantido. Hoje, você faz mestrado, doutorado e tem que brigar com a arte. Tem muita gente fazendo mestrado e doutorado que não consegue emprego. Eu vou fazer mais uma coisa. E sai da universidade com 32, 35 anos, com o cabelo na mão e zero de experiência. Né? Você vai nessa linha, não tem emprego. Enquanto as vendas desse período aumentaram de 63%, o contingente de trabalhadores subiu 17%. O
que representam um ganho de produtividade da ordem de 40%. Neste turbulento contexto social, a questão do emprego, da educação e da distribuição da renda tem que estar sendo consideradas com a seriedade que o problema exige. De braços com a campanha contra a fome do Betinho, tem que estar associada à cruzada contra o desemprego. As ações de redução de custos que se centram na redução do efetivo de pessoal é, ao mesmo tempo, utópica e irresponsável. Demissões em massa não recuperam as empresas, não trazem competitividade e tiram do mercado os recursos para consumo. Recente pesquisa envolvendo 870 empresas americanas, publicada mês passado nos Estados Unidos pela American Management Association, mostra que o resultado provável das demissões em massa não é nem ganho de produtividade, nem redução de custos com ganho de lucros. O que a pesquisa mostra é uma acentuada queda de estímulo do pessoal que permanece. Após reduzir seus quadros de funcionários, menos da metade das empresas registraram algum aumento de lucratividade. E o dado que tem sido considerado mais relevante é que apenas uma terça parte delas acusaram aumentos de produtividade. Sabemos que a questão é complexa e que o tema é polêmico. Mas enquanto os sonhos estiverem socializados e os direitos a uma vida decente privatizados, estaremos vivendo uma sociedade frágil e fictícia, cujo produto será dividido de uma forma cada vez mais dura e cruel. É preciso ter a determinação e a consciência do cortador de pedras que na 100ª martelada abre a rocha em duas. E ele sabe que não foi aquela a que conseguiu, mas sim todas as que vieram antes. O triunfo do indivíduo é o grande tema do século e rumo ao século XXI, que resgatará a pessoa humana ao seu devido lugar como o alicerce básico da sociedade e o único recurso capaz de influenciar todos os outros. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra, eu já falei no currículo, eu vou passar a palavra aqui ao Ivo Kankov, da Tigre, para que ele faça a sua intervenção. Depois das palestras do Ivo, do Sérgio Vasconcelos, nós vamos abrir para debate. Ok? Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui nesse plenário, participando deste Fórum de Administração Internacional. E antes de passar propriamente ao texto que eu preparei para este evento, eu queria fazer algumas considerações iniciais. A primeira é a seguinte: nossa empresa Tubos e Conexões Tigre Limitada tem um pressuposto moderno. E esse pressuposto moderno ele foi escrito 450 anos antes de Cristo, por Heráclito. Heráclito disse naquela época o seguinte, que a coisa mais permanente é a mudança. Pois bem, nós consideramos esse um pressuposto fundamental para que a organização conseguisse atingir os patamares que hoje nós temos. Esta é uma primeira consideração para animar um pouco o clima da nossa apresentação. E a segunda consideração diz respeito a uma música do Pixinguinha. Eu infelizmente não sei o nome da música, isso foi me dito por um outro amigo, eu estou repetindo aqui o que esse amigo me falou, mas se refere à questão das vantagens competitivas. E a vantagem competitiva é uma coisa que, traduzindo isso para o feijão com arroz, a gente pode dizer que é algo muito difícil de ser copiado.
Ou seja, uma empresa ela tem uma vantagem competitiva quando aquilo que ela faz ou as outras empresas não conseguem copiar com facilidade. E o que o Pixinguinha tem a ver com isso? O Pixinguinha, ele disse numa dessas músicas que ele se sentia muito triste porque ele não conseguia copiar o sonho da namorada dele. Bom, com base nisso, a conclusão que a gente chega, que a maior vantagem competitiva é sonhar. Eu creio que muitas organizações de grande porte hoje no Brasil, considerando o cenário turbulento e considerando as dificuldades conjunturais e talvez estruturais que nós vivenciamos, elas conseguem sobreviver fundamentalmente a partir de um sonho, a partir de uma esperança de que este país consiga recuperar o seu sentido de desenvolvimento. E com base nessas duas premissas iniciais, eu vou tomar a liberdade de ficar em pé, andar ali na frente um pouco, gesticular e apresentar um pouco sobre a história da nossa organização, que por alguns, pelas pessoas que nos convidaram, nos disseram que é um exemplo interessante que pode trazer aspectos a serem seguidos, mas principalmente coisas que não devem ser seguidas, né? E eu vou explorar essas duas coisas. Eu acho que nós temos algumas coisas boas, mas com certeza também temos muitas coisas que precisam ser questionadas. Então eu peço licença para andar aí na frente. Primeiro, nós queremos nos apresentar, né? Quem é a Tigre? A Tigre pertence a um grupo industrial, o Grupo Hansen, de Joinville. É um grupo privado nacional. É o maior conglomerado de fábricas de tubos e conexões de PVC líquido do país. É uma das maiores empresas do mundo nesse ramo. O faturamento algo em torno de 330 milhões de dólares ano. É líder absoluto no mercado nacional, com 45% do mercado. A tecnologia é própria e nós utilizamos também intensamente parcerias internacionais. Nós temos 3.500 itens, a mais variada linha de tubos e conexões do país. Os nossos concorrentes, eles não alcançam nem 50% desse número de itens. Os mercados de atuação são a construção civil, indústria, saneamento, irrigação, telefonia e agricultura. São os nossos mercados principais, evidentemente. Nós temos hoje 3.500 funcionários na Tigre. O Grupo Hansen, como um todo, tem 5.500 funcionários. Nós temos 4 fábricas, 6 depósitos e 11 filiais. Nós temos 17 mil pontos de venda, uma das maiores redes de distribuição do país. Iniciamos o processo de internacionalização com uma fábrica no Paraguai, chamada Tucupar, que já está funcionando, e estamos construindo uma fábrica na Argentina. E esse ano nós temos uma previsão de fazer 30 milhões de dólares de investimentos como um todo. Bom, esse é um perfil rápido da nossa organização. Eu vou contar aqui agora um pouco da história e como esta história está afetando o momento atual da nossa organização. Já nos entendemos na tecnologia. Inicialmente, eu
vou sair do momento atual. Recentemente, a ANAMACO, Associação Nacional dos Revendedores de Material de Construção, fez uma pesquisa a nível nacional com a ajuda do Instituto Gallup e se verificou que tipo de receptividade a nossa empresa tem junto a estes revendedores de material de construção. E estes revendedores de material de construção, na verdade, são os nossos grandes clientes, apesar de eles serem canais de distribuição, mas para a Tigre eles são os nossos clientes. São esses 17 mil pontos de venda que eu me referi há pouco. Entre estes canais de distribuição, ou seja, os revendedores de material de construção do país, a Tigre teve uma votação em cima de alguns atributos. Eu gostaria de chamar a atenção, por exemplo, com relação ao item produto. Está muito claro, mas o item produto, entre todos os revendedores pesquisados, 88% deles disseram que a Tigre tem o melhor produto de tubos e conexões de PVC do Brasil. Bom, tem um fato adicional que precisa ser dito. Essa pesquisa levou também em consideração outros materiais para a construção civil. Por exemplo, pisos e azulejos, tintas, colas, ferragens e outros produtos. E entre todos os fornecedores de material de construção para esses revendedores, a Tigre teve a maior pontuação entre todos os segmentos, não só no segmento de tubos e conexões de PVC. No item chamado Sistema de Vendas, Forma de Pagamento, nós conseguimos um percentual de 61%. Ou seja, a grande maioria dos revendedores acha também que o sistema de vendas e a forma de pagamento da Tigre é o melhor do mercado. O item propaganda conseguiu a maior pontuação, próximo de 93% dos revendedores acham que a Tigre tem a melhor propaganda. O que atualmente está sendo veiculado, que provavelmente os senhores conhecem, é a história do TED Tigre, que tem, nesse momento, um objetivo de trazer para o mercado brasileiro a ideia da alegria, de um lado, porque a propaganda é humorística, e de outro lado, o profissionalismo, a ética. Nós estamos enfrentando uma situação problemática com relação a esse item chamado ética. Daqui a pouco eu vou comentar isso um pouco mais. O item atendimento recebeu 70%, o item assistência técnica 80%, apoio aos pontos de venda, pontualidade, diversidade de produtos, lançamentos, qualidade das embalagens. A média geral foi 77% dos revendedores de material de construção do Brasil consideram a Tigre a melhor empresa fornecedora de materiais para este setor. Bom, essa pesquisa revela dados daqueles que compram de nós. E aí está um paradigma fundamental. Para que uma empresa tenha sucesso e seja uma ilha de eficiência, nós entendemos e temos como filosofia básica ouvir o que o mercado tem a dizer. E esses pontos que conseguiram pontuação menor são os itens que nesse momento a Tigre está dando mais atenção. Vamos para a próxima questão. Aqui tem um extrato de uma pesquisa que está sendo feita, está em fase de conclusão pelo governo federal. Está num projeto chamado Desenvolvimento Tecnológico e Competitivo da Indústria Brasileira. É uma nota técnica inicial, portanto não é um relatório final ainda. Mas aqui nós vamos perceber que o Brasil tem alguns gargalos nesse setor. Um desses gargalos chama-se: custo da matéria-prima nacional é maior do que o custo da matéria-prima importada. Ou seja, o custo de produzir PVC no Brasil hoje é maior que o custo da matéria-prima PVC no resto do mundo. Proteção alfandegária é matéria-prima nacional.
Hoje existe uma proteção ainda para os fabricantes nacionais. Nós temos apenas 2 fabricantes de resina de PVC no Brasil. Heterogeneidade elevada entre os competidores quanto à capacitação tecnológica. Nós temos hoje um grande número de concorrentes que conseguem produzir tubos e conexões de PVC com qualidade duvidosa, mas que concorrem conosco. Isso é um problema sério, porque está havendo uma espécie de redução da qualidade como um todo neste mercado no Brasil. Nós temos um problema chamado não conformidade intencional de diversos produtores, tanto do ponto de vista fiscal como técnico. Ou seja, hoje existe no Brasil uma série de concorrentes e eles representam algo como 30% de todo o mercado que não fazem conformidade nem fiscal, ou seja, trabalham sem nota, ou trabalham fora das normas. 30% do mercado de tubos e conexões de PVC trabalha assim hoje. Nós temos falta de agilidade nos instrumentos legais para coibir a não conformidade intencional. Ou seja, os instrumentos legais que existem hoje no país têm extrema dificuldade de operar contra esse tipo de situação. E sem dúvida produz lesões ao consumidor final. Desestruturação da Política Nacional de Saneamento, Saúde Pública e Infraestrutura, gerando ociosidade expressiva na capacidade instalada. Hoje, esse setor que nós operamos tem algo como 30% a 35% de capacidade instalada. E um dos grandes motivos disso é que um dos grandes consumidores de tubos e conexões de PVC no Brasil foi o governo para fazer obras de saneamento. Como o governo não está fazendo isso, uma grande parcela do mercado está nesse momento está em ociosidade. E deterioração da infraestrutura de transportes, que afeta todos os setores da economia, mas o nosso é particularmente grave, tendo em vista que o tubo carrega ar dentro dele. E como ele carrega ar, o item fretes é muito importante. A missão da empresa está colocada aí. Nosso negócio é fornecer sistemas de produtos inovadores, fornecer sistemas inovadores de produtos duráveis em plástico para construções e infraestrutura, nos setores de energia, comunicações, telefonia, agricultura, indústria naval, sistemas de água, mineração, saneamento e indústrias, com qualidade e segurança ao usuário final. Esta é a perspectiva de negócios que nós temos no momento para a nossa organização. Os objetivos da empresa são 2 fundamentais, de crescimento e de rentabilidade. Nosso objetivo de crescimento é com a inovação e invenção de novos produtos para os atuais mercados, com o desenvolvimento de novos sistemas onde os plásticos têm papel a desempenhar, ampliando o mercado, com joint ventures no Brasil e no exterior, e com a aquisição de empresas que tenham sinergia com o negócio da TIG. E, finalmente, o objetivo de rentabilidade é aumentar o valor da empresa. Ou seja, nossa preocupação não é de curto prazo. Nossa preocupação é criar condições adequadas para que a organização possa gerar resultados a longo prazo. É investir em competências. Eu vou explorar um pouco esse tema competências. Nossa empresa não atua somente em cima de uma ou 2 estratégias. Nós temos um conjunto de estratégias integradas. Nós não temos uma ênfase principal. E aqui estão listadas algumas dessas estratégias. Por exemplo, com relação a alianças estratégicas, a Tigre opera na normalização de normas técnicas. Nós somos uma empresa que praticamente conseguiu implantar normas técnicas no país na área de tubos e conexões de PVC. Nós lideramos o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade Setorial Materiais de Construção. Nós operamos a liderança desse programa porque entendemos que à medida que o mercado brasileiro trabalha com qualidade, a Tigre tem vantagens dentro desse processo. Nós não sabemos competir com não qualidade.
Uma outra estratégia de integração vertical, que ao longo dos anos foi uma grande vantagem competitiva e que nesse momento está sendo revisto. Por exemplo, os compostos que formam o nosso tubo, né? A resina do PVC ela é misturada com os componentes. Isto é feito internamente e que gerou vantagem competitiva porque era um segredo industrial. A partir de agora, isto já não é mais segredo industrial e os concorrentes eles têm acesso a esse tipo de tecnologia. Máquinas e moldes, o Brasil, na época que o Grupo Hans iniciou nessa área, não tinha fabricantes de máquinas e moldes para esse setor. O Grupo Hans fez a sua fábrica de máquinas e fez uma fábrica de moldes e construiu todo o seu parque fabril com recursos próprios. A tecnologia é inteiramente nacional. A distribuição é feita por conta própria. Nós temos uma rede de distribuição. O sistema de vendas é próprio. A informática, pelo fato de nós termos tido restrições sérias no mercado em função da reserva nos últimos anos, o grupo, a Tigre, investiu pesadamente nessa área com desenvolvimento próprio, inclusive gerando algum tipo de desperdício, porque nós não tínhamos disponibilidade de hardware e software que já existia em outros países. Isso gerou custos adicionais, mas nós tomamos a decisão estratégica de fazer esse investimento, porque considerávamos já na época uma necessidade para enfrentar esse mercado competitivo. Estratégia de custos e preços, nós temos algumas linhas de produtos que estão se transformando em commodities, ou seja, são produtos cujo diferencial não é mais dado pela marca ou pela qualidade. O diferencial é dado pelo preço, simplesmente. A marca, a qualidade, perde sentido na medida em que esse produto é padronizado. Diferenciação é uma outra estratégia. Nesse momento, por exemplo, nós estamos identificando uma série de diferentes tipos de consumidores. Nós vamos trabalhar na formação de uma nova estrutura a partir dessa segmentação. E cada um desses segmentos vai ter políticas e estratégias diferenciadas. Uma outra diferenciação está no fato de que os nossos concorrentes, eles vendem produtos, eles vendem um tubo X, uma conexão Y. A Tigre tem um sistema completo. Ela tem, por exemplo, um sistema de instalações prediais. Muitos dos nossos concorrentes fornecem apenas alguns itens, aquilo que a gente chama de pão quente. E que é muito ruim para a Tigre, porque são esses itens que são geradores de caixa. E isso nos dificulta tremendamente. O concorrente leva algum tipo de vantagem nesse caso. Com a estratégia de inovação, nós estamos num setor extremamente conservador, acho que o nosso parceiro deve confirmar isso. O setor de construção civil é por natureza conservador. E inovar nesse setor não é fácil. E o plástico foi uma inovação nesse setor. Produtos com alto valor agregado, nesse momento a empresa também decidiu investir e está produzindo e vendendo produtos como válvulas e hidrômetros em plástico com alta tecnologia. Algumas dessas tecnologias são desenvolvimento próprio e outras tecnologias são importadas. Aqui nós temos uma espécie de portfólio de competências. São 4 quadrantes. Nessa coluna está escrito dificuldade de ser reproduzido. E aqui está escrito, não está funcionando assim. Enfim, embaixo, percepção de valor pelo consumidor. No cruzamento dessas duas linhas, nós temos um quadrante A, onde estão colocadas as competências que geram oportunidades de novos desenvolvimentos para a empresa. Por exemplo, o fato de nós termos uma visão empresarial definida, o fato de nós termos uma articulação institucional para desenvolvimento de mercados e produtos, o fato de nós termos conhecimento do nosso negócio, isso permite dizer que nós temos alta probabilidade de gerar crescimento futuro. Só que essa situação do quadrante A tem baixa percepção pelo mercado. Só que é muito difícil de ser copiado pelos nossos competidores. Por isso está no quadrante A.
O quadrante B é um quadrante típico de baixa percepção pelo mercado e de baixa proteção contra cópias. Então aqui nós temos aquilo que a gente chama de ativos de posição. Esses ativos de posição são a capacidade de produção, que hoje é fácil de ser copiada, a tecnologia de processos e produtos, que também é fácil de ser copiada, e os sistemas de gestão, com auxílio da informática, também é fácil de ser copiado. No entanto, eles estão lá e são necessários porque eles representam uma competência necessária, porém não suficiente. Ou seja, nós ainda investimos nesses ativos de posição porque eles são necessários, mas não são só, não basta ser necessário, eles não são suficientes. O quadrante C indica uma situação em que o consumidor tem alta percepção e a dificuldade de ser reproduzida é muito baixa. Então ali nós temos, por exemplo, gestão de qualidade em processo de transformação de plásticos. Nós temos serviços ao cliente, por exemplo, assistência técnica, escolas de aperfeiçoamento TIGRE, telemarketing. Tudo isso são serviços altamente percebidos pelo consumidor, mas que dificilmente a TIGRE vai poder sustentar por um longo período, porque os nossos competidores deverão copiar isso. E finalmente, no quadrante D, que é o quadrante em cima, estão as nossas competências de base. E lá está a verdadeira alavanca do desenvolvimento da nossa organização. Então nós entendemos que nós temos uma competência para alavancar novos produtos e mercados. Nós temos uma competência para administrar um portfólio complexo de produtos e uma malha pulverizada de clientes no Brasil inteiro. Nós temos uma competência para a construção e produção de imagem de excelência empresarial. Nós temos uma competência para fazer isso. E, finalmente, nós temos uma cultura de ética nos negócios. Estas 4 competências, nós entendemos que são a grande alavanca do desenvolvimento da nossa organização e é lá que estão as nossas vantagens competitivas. As chaves do sucesso, portanto, da empresa estão aqui elencadas. Primeiro, visão do líder. O nosso líder, João Hans Júnior, que há 50 anos iniciou esse negócio no Brasil, começou a empresa produzindo pentes elétricos. E ele evoluiu para tubos e conexões de PVC e em outros plásticos. E nesse momento a empresa está trabalhando com plásticos de alto valor agregado, produtos de alto valor agregado. Um esforço permanente e não casual de evolução. A TIGRE se caracteriza por se antecipar às mudanças. Ética da qualidade com valor cultural incorporado na estratégia. A qualidade para nós é a própria estratégia. Nós não gostamos muito de ter programas de qualidade independentes. Nós incorporamos o programa de qualidade como se fosse a própria estratégia da empresa. Outra chave é o pioneirismo. Por exemplo, no assunto normas técnicas, novos produtos, propaganda. Só para contar uma historinha, a TIGRE foi a primeira empresa fornecedora de material de construção que fez propaganda na televisão no Brasil. Ela inovou nessa área. O nosso modelo de gestão é participativo. Não é que nós estejamos numa situação ideal, mas nós estamos acima da média do mercado. O nosso modelo é bastante participativo. Temos competência para entender o mercado e prover soluções. Entender o mercado e prover soluções para ele. Com pesquisa junto a vendedores, junto a consumidores, acompanhamento das tendências tecnológicas mundiais, em cima de produtos, processos, informática. Lei do consumidor para nós é uma regra de ouro, uma lei de ouro. Nós gostamos tremendamente dela. Estratégias orientadas pelo mercado. Uma outra chave de sucesso é a parceria com os canais de distribuição. Veja que, para chegar aos consumidores finais, a TIGRE está aqui. Um elo da cadeia são os nossos canais. São fundamentais para chegar lá. E o outro elo são os fornecedores. E finalmente a última chave de sucesso está na concentração de esforços
no próprio negócio e aquelas atividades que não fazem parte inerente do nosso negócio e que o mercado tenha disponibilidades, nós terceirizamos. Utilizamos intensivamente consultorias, inclusive para nos ajudar nesse processo. E para concluir, nós temos um cenário externo de maturidade, aliás, interno, desculpa, cenário interno de maturidade, um cenário externo de grande concorrência que nos exige necessidade de novas mudanças no negócio propriamente dito e no modelo de gestão, integrando ou aperfeiçoando o conceito de qualidade total, mas não só isso, somando estas evoluções do modelo de gestão com novas arquiteturas de negócios. O próprio negócio está sendo questionado. Isto tudo dá uma visão de constante evolução da nossa organização. Nós entendemos que tudo o que nós temos hoje é provisório e o que nós vamos ter amanhã também será provisório. Nós não queremos ter nenhuma verdade definitiva e absoluta. A nossa crença é de que, com a mudança dos paradigmas que se vive no mundo inteiro, a empresa tem que se adequar a esse processo. E isso é extremamente difícil, considerando principalmente que nós somos uma empresa cinquentenária, de controle acionário familiar, de uma cidade do interior do Brasil, do sul do Brasil. Muito bem. Mais adiante. Cortou? Vamos, professor. Mais adiante a gente estaria à disposição para detalhar um pouco mais. Eu agradeço a atenção e espero ter transmitido uma ideia muito rápida do porquê da TIC ser uma espécie de ilha de eficiência dentro do contexto empresarial brasileiro. Muito obrigado. Queria passar a palavra ao Sérgio Vasconcelos, do presidente da CEGEM. Boa tarde. Eu não vou demorar mais do que 20 minutos. Recentemente, como faz há 20 anos, a revista Exame escolheu as melhores e maiores empresas brasileiras. A seriedade dos critérios adotados, acrescida de uma pesquisa minuciosa, dão grande credibilidade aos resultados. É conclusão dessa pesquisa que as vencedoras quase sempre são firmas cujos administradores souberam trabalhar em equipe e cresceram sem prejuízo de sua situação financeira, foram rentáveis sem assumir riscos e souberam produzir sem desperdiçar ativos. A CEGEM Serviços Gerais de Engenharia S.A. orgulha-se de haver sido escolhida como a melhor empresa do setor de construção civil naquele certame e, por meu intermédio, se orgulha de apresentar neste fórum algumas de suas características e experiências. Vamos abordá-las seguindo os critérios propostos pela própria organização do Fórum Internacional de Administração na descrição do tema as ilhas de eficiência, isto é, sob o ponto de vista estratégico, estrutural e visual. Primeiro ponto. A CEGEM foi fundada em agosto de 1961, aqui no Rio de Janeiro, poucos dias antes da renúncia do presidente da República. Desde o início, portanto, não desconheciam os seus fundadores, 3 engenheiros civis, eu diria como Luiz Carlos, que eram os 2 primeiros, a dificuldade do campo de atividade a que iriam se dedicar, da construção
mais especificamente das obras públicas. Após 32 anos, a CEGEM realizou cerca de 700 obras em quase todos os estados brasileiros, tendo faturado aproximadamente 135 bilhões de dólares em 1992, tanto moeda igual cartel, e hoje, para ela, trabalham diretamente 5 mil pessoas, sendo 240 em construção universitária. É bom frisar nesse ponto, posso fazer notar nesse ponto, que a mão de obra básica da CEGEM é a menos qualificada de todos os trabalhadores. Em um período tão longo, as situações enfrentadas foram variadíssimas, repetindo-se muitas vezes. No momento, o cenário se apresenta bastante tumultuado com a própria situação dos novos governos, clientes maiores da empresa. Há uma grande diminuição de investimentos públicos em obras, mas se espera e precisa-se que o Estado volte a ser o apoio ao desenvolvimento do país. O setor privado brasileiro, que vive um momento positivo e demonstra pujança, não substitui o governo como fonte de encomenda de obras. Outro fator que contribui para o estado de semi-paralisação do mercado de obras públicas é a nova lei de licitações, que, embora venha contribuir para a moralização das concorrências, ainda não foi totalmente assimilada e entendida. Mas alguns critérios estratégicos foram observados no decorrer da licença da CEGEM pelos seus administradores, e eu passo a enumerá-los. 1. Não colocar todos os ovos no mesmo cesto. A empresa procurou sempre diversificar e selecionar seus clientes entre os diversos setores públicos e particulares. Também, geograficamente, atuamos em quase todas as regiões brasileiras e já construímos do estado do Amazonas a fronteira do Brasil com o Uruguai, do Mato Grosso do Sul ao Rio Grande do Norte, pontes, escolas, hospitais, laboratórios, portos e edifícios. Como não seria possível ter contratos para a construção de barragens ou estradas, a opção foi de início criar filiais onde originariamente os escritórios de obras indicavam campos promissores e fechá-las onde a expectativa fosse confirmada. Procuramos, pois, marcar nossa presença de maneira ordenada e descentralizada. Número 2. Investir na tecnologia dos recursos humanos. Voltando para os processos internos, temos procurado intensamente a melhoria da produtividade, investindo na tecnologia dos recursos humanos. Em 1970, iniciamos, e certamente como os pioneiros, o uso da informática em nossos processos administrativos e produtivos com a compra de um pequeno Univac 9300. Hoje, o processamento de dados é baseado em uma rede local de servidores e Unix, onde estão colocadas 66 estações entre microcomputadores e terminais. Nossos sistemas são desenvolvidos sob banco de dados relacional Datapex, o que nos permite o processamento e controle das atividades tanto do servidor central como das bases remotas. E agora um ponto que é muito comum, tanto na exposição do SCARS, como na exposição do IVA. É a respeito da qualidade total. Nós aderimos há cerca de um ano ao conceito do TQC, controle da qualidade total, buscando o apoio da Fundação Cristiano Antônio, ligada à Universidade Federal de Minas Gerais, e a JUS, Union of Japanese Scientists and Engineers. Acreditamos que a procura da qualidade total é o que aumenta a produtividade e somente por essa via poderemos conviver
com a rápida evolução social e tecnológica. A busca da sobrevivência pela qualidade é também a maneira com que a empresa pode contribuir com a sociedade brasileira, através da satisfação dos seus clientes, fornecedores, empregados e acionistas, através da geração de lucros a preços competitivos e racionais, através do pagamento de tributos de forma equilibrada, através da geração de empregos e através da geração de novas tecnologias. Número 3. Lembrar sempre que as empresas sobrevivem quando têm saúde financeira. Saúde econômica não é o suficiente. Os administradores da Sergem têm insistido no reinvestimento dos lucros. Nunca desejaram ser donos ricos de uma firma pobre. Vislumbrando uma alternativa de lucro para investidores e fonte de recursos para a própria firma, a Sergem tornou-se em 1973 uma empresa de capital aberto e hoje tem suas ações negociadas diariamente nas bolsas de valores do Rio e de São Paulo. Agora vou dar uma informação que não é nenhuma dica, nenhuma mensagem corrente. No último mês de setembro, as ações da Sergem ficaram em primeiro lugar na rentabilidade entre as componentes do IPV. Essa rentabilidade durante o ano, até 30 de setembro, foi de 2.423%, contra 948% da variação do IGP. Segundo ponto, a estrutura. Para a estrutura da empresa, sempre se procurou a eficiência, que é uma combinação da simplicidade e da dedicação. A alta direção da Sergem se compõe de um conselho de administração com 6 membros e uma diretoria com 4 diretores. As filiais constituem o nível médio da administração, e o terceiro nível constitui-se dos escritórios de obra. A taxa média das despesas operacionais em relação ao faturamento girou nos últimos anos em torno de 5%. Mesmo com a grande expansão de atividades registradas em 92, cerca de 276% reais sobre 1991, motivada principalmente por obras executadas no Rio de Janeiro, entre as quais se destacam a reforma e construção simultâneas 600, a parte administrativa correspondeu com eficiência, não gerando sobressaltos nem erros na parte operacional do Estado. A reorganização com vista à expansão ou encolhimento de atividades, com vista à racionalização e padronização, e visando a qualidade total, é a preocupação permanente dentro da firma. Terceiro ponto, a cultura. A cultura de nossa empresa tem por base a ética e a disposição para o trabalho. Os nossos propósitos com relação aos clientes, fornecedores, empregados e acionistas foram sempre os de honrar os compromissos assumidos. E conosco mesmo, diretores, funcionários e operários, manter a consciência de que o trabalho é o meio para se conquistar uma vida melhor. Convém enfatizar as práticas que dizem respeito à nossa cultura com relação à valorização de quem trabalha na empresa. Eu volto a lembrar que a grande maioria dos trabalhadores da firma são operários de baixa qualificação e para os quais a gente vem tentando dar a maior assistência e o maior apoio. Há 25 anos, a empresa vem preparando seus funcionários estudantes com subsídios de até 90% dos custos escolares e centenas deles concluíram o curso superior. Há 2 anos, implantamos um programa de alfabetização de nossos operários e pretendemos alfabetizar só em 93 400 operários. Nós desejamos, daqui para frente, é plano da vida, que em cada canteiro de obra funcione uma escola. Hoje, todas as obras novas da Sergem
já começam tendo uma escola para os operários. Há 2 anos, desde 87, a empresa tem por política fornecer gratuitamente o desjejum ao trabalhador. Era comum nas obras verificar que o número de acidentes ocorria perto de 9h30, 10 horas. Isso porque o operário ia com fome trabalhar. Essa é a situação da condição dos trabalhadores da construção civil. Nós temos um plano de saúde e sistema de autoescolha para os funcionários. Uma política salarial própria, adequada à realidade, nos obriga constantemente a pesquisar o mercado de trabalho. Temos um serviço social na empresa, que procura dar assistência aos funcionários operários, estabelecendo o diálogo empregado-empresa. Atualmente, em todas as obras, fazemos a eleição do operário padrão, motivando um clima de competição saudável entre os operários. Nos últimos anos, a empresa vem investindo no treinamento dos seus gerentes e operários. Só no ano de 92, nós investimos cerca de 1,5% da receita nesse trabalho. Nós pretendemos aumentar. Foram publicadas 21.000 horas de treinamento nos seus vários programas voltados ao aperfeiçoamento profissional e comportamental. No ambiente de trabalho, seja nas obras ou nos escritórios, nós procuramos manter a higiene, a arrumação e segurança de forma a tornar o local mais saudável. Para obtermos este resultado, utilizamos um processo de conscientização gerido por psicólogos, médicos e engenheiros do trabalho e assistentes sociais. Nossos operários andam uniformizados, calçados obrigatoriamente. Isso pode parecer que é uma coisa tão simples, mas poucas das filhas do nosso setor que fazem isso. Evidentemente, artigo, o pessoal da Aeroportal não precisa disso, mas o pessoal da construção civil, isso é fácil de verificar nas construções, o estado em que a roupa dos trabalhadores, a roupa do calçado dos trabalhadores da construção civil. Nós mantemos aqui no Rio uma área de lazer, onde quinzenalmente se reúnem os funcionários, operários, familiares, sempre aí com base no torneio de futebol. Verifica-se, pelo que foi dito anteriormente, que a análise de nossa empresa sobre os pontos de vista da estratégia, estrutura e cultura não apresenta fatos só. Todos os pontos abordados são mais do que conhecidos por vocês, que são administradores de empresas e futuros administradores de empresas. Nós procuramos simplesmente praticar o óbvio. O que essencialmente ajudou a CEGEA a chegar a uma posição de destaque no seu setor foi a persistência em seguir as lições básicas da administração, que todos estão estudando ou conhecem, e a perceber as variações do mercado, e zelar que se encontra a oportunidade de toda a empresa. Tudo isso coroado pela vontade de cumprir os compromissos assumidos e levando sempre na consciência o papel social da empresa. A empresa, o átomo do Brasil e do mundo, participa hoje de um movimento comum de mudanças, de uma dinâmica de evolução social, tecnológica e ambiental. Nesse contexto, a empresa tem que se adaptar, os seus dirigentes principalmente têm que se adaptar aos novos tempos para sobreviver e crescer. Como diz o professor Falcone, um dos mentores da introdução do país do controle de qualidade total, em seu livro, gerenciar uma empresa nos dias atuais é essencialmente promover a sua melhoria e desenvolvimento contínuo, visando a sua sobrevivência. É abandonar práticas gerenciais baseadas em princípios não mais vigentes.
É um rompimento que significa dar preferência à sobrevivência da empresa ao lucro imediato. A preferência pela sobrevivência é a presença constante da preocupação em tornar a empresa sempre forte. É se preocupar com o futuro da empresa, com a modernização dos seus equipamentos, com o desenvolvimento de novos produtos, de tal forma a garantir a satisfação total do cliente e com a gestão do pessoal voltada para o crescimento do ser humano. Nós somos conscientes da validade desse princípio. Estamos determinados a fazer com que a nossa empresa sobreviva e cresça. Muito obrigado. Que nós tivemos hoje aqui nessa vitória uma oportunidade ímpar de escutar relatos das experiências de empresas que estão no meio dessa turbulência, dessa tempestade, conseguindo se manter e crescer. Consigo enxergar também uma série de pontos comuns na fala tanto do Sérgio como do livro como na minha própria. O aspecto da qualidade, por exemplo, é citado como um fator fundamental. E a gente brinca dizendo que qualidade ela tem uma característica. A qualidade é igual ao sexo. Todo mundo entende, todo mundo se acha um especialista, mas quando falha, a culpa é do outro. Nas organizações é mais ou menos assim. Quando o Sérgio cita no TQC da Cristiano Dani, nós estamos vendo uma competência do professor Vicente Falcone por trás de um processo de batalha de muitos anos de qualidade total. Qualidade total não é absolutamente um processo do programa, é uma mentalidade, uma mudança de mentalidade que exige compromisso do todo. Eu considero o presidente, o diretor, comprometido com o programa, com o processo, quando ele dedica o único recurso que é dele e o único sinal de que ele está comprometido, quando ele aloca o seu tempo para discutir isso, para se dedicar a fazer isso. Quando $1 milhão, $1 milhão para mim não quer dizer nada isoladamente. Mas quando o presidente de uma organização, a experiência relatada aqui pelo Dr. Sérgio, aloca o seu tempo e o seu interesse, a gente pode dizer que ele está comprometido. Isso é figura desenvolvimento das organizações. Eu tenho um ditado que diz: água de morro abaixo, fogo de morro acima, e o presidente, quando não quer, não adianta, ninguém se gosta. Mas o contrário também é verdadeiro. Água de morro abaixo, fogo de morro acima, e o presidente, quando quer, ninguém se gosta. Eu queria passar e dizer para vocês que o chão das perguntas pode ser preferencialmente ser feito no microfone, porque essas palestras estão gravadas, há um microfone no centro do corredor para quem quiser fazer. E eu tenho aqui dois pedidos. E veio as mãos pedindo para se definir claramente, objetivamente, a diferença básica entre terceirização e parceria. Vou passar por isso e depois eu falo. A parceria, ela leva em conta algumas condições de relacionamento entre cliente e fornecedor, tanto interno como externo. Essas condições de relacionamento se baseiam em cima de alguns valores que eu vou destacar. Eu me lembro de cabeça, provavelmente os senhores têm mais contribuições, mas um desses valores é a confiança mútua. É necessário que, para se estabelecer uma verdadeira parceria, as partes envolvidas tenham confiança um no outro. Segunda característica fundamental é que o jogo seja de ganha-ganha e não de perde-ganha, ou perde-perda, ou perda-perda. Uma outra característica é que uma parceria ela tem uma conotação de longo prazo. Ela não se esgota em cima de um negócio. Ela tem uma perspectiva de crescimento ao longo do tempo.
Eu acho que essas são algumas condições fundamentais. E a terceirização é um processo em que as organizações, ao longo da história, se verticalizaram, incorporaram às suas ações empresariais determinados serviços ou determinadas atividades que na época, em épocas passadas, o mercado não dispunha, mas que com o processo de aumento de competitividade, esses serviços e essas atividades começaram a ficar disponíveis. E essas organizações que tinham se verticalizado precisam enxugar custos e mais, não só enxugar custos, mas principalmente focar o seu esforço no próprio negócio. Então, com isso, se coloca para fora da empresa determinadas atividades e serviços que não fazem parte do seu negócio. E eu coloco, nesse momento, a terceirização para que ela funcione. Uma das condições necessárias é que as partes que fazem o contrato, ou seja, o comprador do serviço e o fornecedor desse serviço terceirizado, tenham como princípio básico de relacionamento a parceria. Portanto, a terceirização ela é uma espécie de parte da parceria. A parceria é uma condição necessária para que a terceirização funcione. Então, esse é um ponto de vista que talvez possa ser complementado. Eu queria fazer um comentário, eu gosto muito de ligar, vocês desculpem, inclusive eu fico falando um bobagem aí, para não aprender nada, fazendo umas duas piadas e sair aqui para contar em casa. Mas eu queria aqui, brincando, fazendo uma brincadeira, a terceirização é amante. A parceria é a esposa, o casamento. Muitas vezes, estão confundindo terceirização com redução de custos. Isso está criando um problema incrível, porque o cara terceiriza para cortar custos. Esse é um risco que os especialistas da área estão chamando a atenção de muita ênfase. Deixa eu dar um exemplo para vocês de terceirização. Uma empresa que tem um prédio que precisa de manutenção predial. Ela tem lá pintores, ela tem lá mecânicos, eletricistas de eletricidade, instalação, pedreiros, etc. Ela pode entregar esse serviço a uma outra empresa que faça isso para ela, cobrando por serviço, não que ela seja obrigada a manter o seu efetivo, o seu headcount dentro da sua fábrica. Mas a relação de terceirização, imediatamente, como diz o livro, no espaço de tempo muito curto, tem que se transformar numa parceria. O parceiro é aquele da relação ganha-ganha. Não é o da relação ganha-perde. Se você quer ser um parceiro para tomar dele o que ele tem, você certamente terá um parceiro para curto prazo. Terceirização implica, antes de tudo, uma análise crítica muito conscienciosa. Não é para reduzir custos, é para aumentar a eficiência, para passar para serviços coisas que não estão no seu negócio especificamente. Se usa a terceirização. Um exemplo de terceirização muito comum, que hoje em dia está certo, é a própria assistência médica. Cada empresa poderia fazer o seu grupinho de assistência médica ou mesmo no restaurante. Você terceiriza, mas essas pessoas, essas empresas, acabam se transformando num parceiro. Ou a relação começa a cair. Então, não sei se ficou claro para quem fez a pergunta, se a diferença entre terceirização e parceiro. Tem uma outra pergunta aqui, que eu queria dirigir primeiramente ao Dr. Sérgio, depois ao Dr. Ivo. É uma pergunta muito interessante e eu preciso da opinião deles. Diz assim: a problemática básica hoje do trabalhador brasileiro está em primeiro ganha para depois suar a camisa. Enquanto no primeiro mundo vale o contrário. Primeiro suar para depois ganhar. Fica claro a não vontade ou má vontade de criar e trabalhar em conjunto, valendo nesse caso aí a lei de Gerson. Então, a opinião de vocês, isso realmente acontece? Como mudar isso? Eu queria também passar para o Dr. Sérgio, depois do livro. Depende da pergunta. Se a colocação é que o trabalhador brasileiro quer primeiro ganhar para depois suar a camisa, eu me permito discordar. Na nossa empresa nós empregamos cerca de, como eu disse, 5.000 trabalhadores.
os diretores da empresa trabalharam em obras e aprenderam a admirar o trabalhador da construção civil, especialmente. Porque, de um modo geral, hoje os dirigentes têm a consciência de que é preciso melhorar a condição de vida do trabalhador da construção civil. Porque, de um modo geral, são analfabetos, são pessoas que se deslocaram, são imigrantes, são pessoas que moram muito mal, são pessoas que não se alimentam, que não têm assistência social, não têm assistência médica. Nós fizemos recentemente uma pesquisa na Sergem, o Serviço Médico da Sergem fez uma pesquisa sobre as condições de saúde do trabalhador da Sergem. É incrível o ponto, só dar uma indicação, 67% dos trabalhadores, é uma quantidade, né? Essa margem de 67% indica a quantidade de carga dentária do trabalhador da construção civil. No entanto, esse trabalhador, ele sua antes da camisa para ganhar o que é seu. Só agora que os patrões, mesmo a entidade patronal está sentindo a necessidade de se dar um pouco mais de atenção às condições de vida do trabalhador. Bom, aqui, eu acho que não é bem assim. Há muito esforço da parte trabalhadora. E não acredito que no primeiro mundo a pessoa faça realmente o que está dizendo, sue primeiro para ganhar depois. Aqui, eu acredito que o pessoal sua também a cabeça. Sua debaixo de muita dificuldade. Eu gostaria de acrescentar apenas que, primeiro, uma observação. Eu não concordo com a afirmação, se é que ela é feita, mas a gente escuta isso em alguns outros momentos, de que o trabalhador brasileiro não é um trabalhador como o trabalhador europeu ou outros trabalhadores de outras nacionalidades. Eu acho que o trabalhador brasileiro trabalha muito e talvez mais do que os outros. O grande problema que eu vejo nesse país é aquilo que já foi comentado pelo Luiz Carlos, é educação. E aí eu gostaria de fazer um alerta. Essa questão da educação, senhores, é um problema das elites brasileiras. Nós fazemos parte das elites brasileiras. Está em nossas mãos a possibilidade de resolver a questão da educação e com isso nós vamos resolver um tema que eu considero fundamental, que é a produtividade do trabalhador brasileiro. Porque trabalhar, ele trabalha. E se ele primeiro ganha para depois suar ou sua para ganhar, eu tenho a impressão que essa discussão, pelo menos na ótica lá do sul, de Santa Catarina, existe aí uma visão de que o trabalhador ele não tem essa perspectiva de tirar vantagem. Lá o trabalhador se dedica e ele deseja uma ascensão profissional dentro das organizações e, portanto, essa perspectiva da lei de Gerson, ela não é tão presente no sul do país. Agora, a gente concorda plenamente que essa é uma característica cultural do povo brasileiro e que pode ter suas vantagens, se bem trabalhado, mas também tem suas desvantagens na medida em que passa por campo da não ética. Mas enquanto se torna ético, a lei de Gerson pode até ser canalizada para potencializar algumas situações interessantes para o país. Mas quando se torna não ético, aí o problema é mais sério. Queria só lembrar uns dados aqui de produtividade do Brasil. A Dupont sul-americana está batendo todos os recordes de produtividade da Dupont nas casas de mundo no mundo inteiro, inclusive do próprio Estados Unidos. A Kodak brasileira tem hoje um esquema de montagem de máquinas fotográficas em 41 segundos. No Japão,
isso é montado em 53 segundos. Vocês terem uma ideia de produtividade. A minha experiência nas áreas industriais, empresas de grande porte, também trabalhei no estaleiro grande, estaleiro Verol, 7 mil empregados. Eu digo a vocês o seguinte: o trabalhador brasileiro é criativo, é trabalhador e responde com uma fantástica motivação quando ele encontra do outro lado transparência, ética, atenção por parte da organização. Aquele negócio de vestir a camisa serve dos dois lados. O operário tem que vestir, o trabalhador, o empregado tem que vestir a camisa da empresa, mas a empresa também tem que cuidar do empregado. Essa é uma relação que é de parceria. Nós não vamos tirar do nosso grupo o salário dos empregados das várias funções. Isso é utopia. Você pode ver que, em circunstâncias iguais, nós precisamos de dezenas de empresas de produção civil. Por que as outras não vão? Por que os supermercados têm condições de produtividade, de lucratividade diferenciada? Por quê? Eles têm exatamente a mesma coisa. Eles comem maisena, é fermento royal, é arroz, é feijão, é leite moça. Por que o Carrefour está aí destacado em produtividade? Qual é a diferença? O que é que faz a diferença, gente? É o único ativo que pode influenciar os outros. Não adianta aqui, doutor Sérgio, fazer uma bela campanha de discurso na sua organização se ele não colocar isso na prática. Se ele ficar desacreditado, não anda. Os níveis de eficiência dele vão cair, a lucratividade vai cair, a produtividade vai cair e ele vai ser igual a todo mundo. Por isso é que é a empresa do ano. Por isso, não é à toa, é a atenção, a pessoa, o ser humano, na relação de parceria. E isso muitas vezes significa botar parte do seu lucro nessa história, investir na pessoa. O operário brasileiro, que fez a pergunta, não está afirmando isso, está perguntando, a gente está dando depoimento. É ótimo. Esse povo bem conduzido é ótimo. Ele produz, ele dá retorno. Mas só dá retorno também não é possível. Bom, eu tenho aqui mais uma pergunta que fala sobre os programas na área de recursos humanos da Alcatel. Eu gostaria que a pessoa que fez depois falasse comigo, porque eu queria responder as perguntas que eu esqueci. Uma pergunta para o Ivo, já que o Dr. Sérgio respondeu, eu vou responder disso. Os recursos humanos existentes em sua empresa é importante para o atendimento eficaz organizacional. Não ouvi seus comentários sobre a qualidade de serviço. Absolutamente certo. O pressuposto básico, né, de tudo isso que nós falamos foi mais no nível estratégico. Eu fiz um depoimento da estratégia da empresa para conseguir ilha de eficiência. Daí vem a pergunta: quem fez a estratégia? Quem fez isso acontecer? Foram as pessoas, não foram as máquinas. Né? Eu queria acrescentar mais um dado. A Tigre hoje investe em treinamento em torno de 5% do número de horas treinadas, aliás, do total de horas trabalhadas na empresa, 5% delas foram destinadas para treinamento. Para os senhores terem uma ideia desse número, isso equivale à realidade das empresas japonesas. As empresas investem em torno de 5% das suas horas trabalhadas em treinamento. É o que a TIC tem feito nos últimos anos. Nós temos um programa de alfabetização de adultos, curso primário, curso secundário, curso superior e cursos de pós-graduação. Todos esses trabalhos são feitos de forma integrada, visando não apenas a formação de recursos humanos para dentro da empresa, mas isso está dentro de um contexto comunitário mais amplo, onde a empresa está inserida. No caso, especificamente, a nossa sede, a nossa matriz é Joinville, e lá está concentrado esse esforço. Portanto, essa é a condição básica. Né? O ser humano está por trás de tudo. Ele é a essência de tudo. Bem, olha aqui, eu queria... Tem duas pessoas aqui perto do microfone que eu queria passar a palavra. Só lembrar o seguinte: nós vamos ter 16h45 a palestra magna. Eu acredito que um pequeno prazo de 5 minutos, qualquer. Gostaria que fossem rápidos nas perguntas e nós aqui também na resposta. Falando sobre o trabalhador,
pode ser bom trabalhador, pode não ser. Como é que nós estávamos comentando, eu quero fazer uma pergunta, sabendo a sua experiência nisso aí. Falo que, normalmente falo que não há maus soldados, há maus comandantes, maus generais. Com a sua experiência, nós podemos dizer que esse problema do trabalhador não é um desses casos, má gerência, maus dirigentes. Isso que eu gostaria de falar. Eu vou falar primeiro, depois eu pedi o doutor Sérgio. Qual é seu nome? Garibaldi, de Goiânia. Goiânia. Eu vou dizer a você, eu acho que gerente demais, sabe? Não precisa tanto gerente, tem muito gerente, tem um chefe, né? A pirâmide está invertida. E eu só diria o seguinte, não existem maus soldados também, não existe mau general, mas é um excesso de intervenção da estrutura piramidal das organizações tem mostrado uma relação, as empresas com 9 níveis. O diretor-presidente, o superintendente, o diretor, o chefe de divisão, o chefe de departamento, 9 níveis. É chefe demais. Recentemente, um programa de greve numa das montadoras de São Paulo, não é, recentemente, 3 anos atrás, ficou comprovado que eles têm uma capacidade de desorganizar muito maior do que de organizar. E que isso não precisa de chefe, não precisa de chefe. Um trabalhador organizado, eu tenho uma experiência na Word, onde eu trabalhei, onde você deu uma célula para ser administrada pelos operários, uma vez que o supervisor tinha saído, não se repõe o supervisor. Aqui estão as tarefas, vocês decidem, vocês conversam, vocês ajustam, façam o seu programa. Primeiro chamaram a gente de louco. Se pudesse botar na cabeça da base militar, puxava a descarga. Louco. Não houve coisa que funcionou mais. Agora o salário daquele supervisor foi distribuído entre eles. Claro. Claro. Aí isso não precisa. O negócio nunca mais atrasou, nunca mais. Eu queria só ouvir o opinião do Sérgio, porque ele tem um contributo muito grande, talvez seja. Na realidade, às vezes nem só o general é mau e o operário é ruim. Muitas vezes o sargento também é ruim. Na construção civil, a obra, de modo geral, é dirigida por um engenheiro, mas quem toca mesmo é o mestre de obra. Então, esse mestre de obra também tem que ser treinado, porque muitas vezes ele dispensava só porque o operário era torto para ele, dispensava o operário. E isso, hoje em dia, com esse gravame, essa extorsão das leis sociais brasileiras, torna um verdadeiro causa um grande prejuízo às firmas, principalmente essa que trabalha com um grande contingente de operário. Mas, de modo geral, hoje há uma conscientização de que os dirigentes também têm que ser orientados, têm que ser treinados. Não basta só treinar o operário. Então, essa conscientização vai certamente melhorar o nível de produtividade dos operários e da própria empresa. Meu nome é Arnaldo, eu sou universitário, eu faço administração na Universidade Estácio de Sá no Rio e trabalho na construção civil. Hoje em dia todo mundo fala em qualidade total. E a minha pergunta é a seguinte: como você dá qualidade total, como você exigir um empregado, um funcionário que ele tenha qualidade total, como vocês mesmos já citaram, se ele não tem educação, se ele não sabe ler, se ele não sabe escrever, se ele não tem treinamento? E também, como está o treinamento? Treinamento, hoje em dia todo mundo fala que tem investimento, que não é custo, mas ele tem um custo. Para você treinar, você tem que desembolsar alguma coisa. Como que as empresas podem fazer para treinar seus funcionários, se elas estão vivendo um momento de crise, apesar desse lapso agora, desse momento de prosperidade, a coisa já vem há algum tempo em crise, o mercado está instável. Como investir em treinamento? Eu queria fazer essa pergunta para vocês dois, para você que é homem de RH, e para o Sérgio, que é de construção civil, que, como ele falou, tem o maior contingente de empregados e funcionários do mais baixo nível. Eu sei disso porque eu trabalho em construção civil. A sua pergunta é esse, deixa eu passar para o Sérgio. Seu nome qual foi? Qual é? Arnaldo? Arnaldo.
a mentalidade dos dirigentes de empresas de construção tem mudado muito. Basta dizer que esse movimento da escola da construção foi idealizado pelo Sindicato da Construção Civil do Rio de Janeiro e está se espalhando em todo o Brasil sob a égide dos sindicatos. Não há solução se não houver educação, nós já estamos revisando, se não houver educação, se não houver treinamento para os operários. Antigamente, os operários aqui, quando se fazia construção aqui, mais antigamente, os operários, os bons operários, de Montreal, de Portugal, da Espanha, e os melhores eram aqueles que eram ensinados por esses profissionais espanhóis. Hoje não existe mais isso, não existe mais essa educação. Então, as empresas estão se conscientizando da necessidade de treinar. O Senai, o SESI, os sindicatos estão todos unidos, e principalmente as empresas, sentindo a absoluta necessidade. Olha, isso não sai mais nada, não se faz mais nada com produtividade. Não há mais competitividade se nós não ajudarmos, não assistirmos o trabalhador. O fato de haver crise, há crise, mas, vamos dizer, você alocar recursos, como o tempo é questão de preferência. E o que se nota é o seguinte, não há alternativa. Ou você educa e dá assistência ao operário, ou daqui a pouco, realmente, o padrão da construção civil vai cada vez caindo mais. Então, isso é uma consciência, todas as firmas já compreenderam essa necessidade. As coisas mudam muito, mudam muito rapidamente. E essa fase está bem compreendida pelos dirigentes de empresa. Pode estar certo disso. Quando eu digo recursos humanos, eu queria dizer, você tocou um ponto crucial, é muito difícil mesmo. Primeiro, que a maioria dos casos não existe vontade política. Eu falo vontade política, o desejo do presidente, do dirigente máximo da organização, de fazer o seu investimento. Porque aquilo para ele não é investimento, é despesa. Quando você olha por esse ângulo, você não se encaixa. E aí paga muito mais caro. É isso que na minha fala eu falei do Siemens. O desafio está em fazer o trabalhador ser mais preocupado, mais barato. O treinamento é e será a mola propulsora do desenvolvimento das organizações. O problema é complicado, porque muitas vezes você se vê forçado a tirar uma verba de treinamento por uma questão de sobrevivência. Aí você está num escalé, no barco, você tem que jogar dentro d'água uma pessoa para salvar as outras 30, jogar 5 para salvar 30. Isso é cruel, é difícil. Hoje o número de infartos dessas pessoas da área de recursos tem aumentado muito, porque é sempre uma maneira complicada. Mas na hora que você identifica que o treinamento te dá retorno, isso tudo fica mais fácil. E um batalhão é o reflexo do seu comandante. Você não vê, já vi muitas organizações, algumas figuras. Pior que o burro no poder, é o burro não tem ideia. Tem uma ideia burra e vai retornando de empresa para outra. Só perde com o mau caráter do poder. O mau caráter do poder geralmente é inteligente, faz um estrago na sua organização, quando você olha 2 meses depois, tem um cartão na nota para recuperar as costas. Quando você tem a determinação e a convicção, é um negócio intrínseco. Eu queria botar aqui para vocês alguma coisa sobre experiência, porque eu sempre imaginei que a natureza ela seguia de uma forma paulatina. A evolução dela é uma evolução gradual. Até que eu escutei e li uma experiência de macaco morto nas ilhas do Pacífico. Havia rareado a comida e as árvores frutíferas estavam com algum problema, alguma praga que havia rareado. E os bichinhos, então, deles cavou e achou uma batata. E lavou a batata nas árvores assim e comeu a batata. Algum tempo depois, os macacos dessa ilha já estavam se cavando batata, se querendo batata. E alguns meses depois, sem o menor contato, macacos de outras ilhas começaram a desenterrar batata sem ter nenhum problema do alimento. Isso para mim é um salto quântico. É um salto quântico. É o consciente coletivo que a gente tem que fazer nessa organização. Nas organizações, a partir daí.
Os organizadores do programa da fome estão querendo fazer uma campanha que no dia 24 de dezembro ninguém fique sem comida. Ninguém passe fome nesse dia. Ninguém. E eu garanto a você, se isso for bem sucedido, o Brasil acorda diferente do dia 25. Ainda tem problemas de certo? Eu acho que na hora da gente virar esse disco, e aí eu me espelho barra na choque. Perguntaram a ele, sendo um expoente de inteligência, qual era a razão dele de tanto sucesso, de tanta inteligência, e por que ele apoiou duas causas que fracassaram, uma religiosa e uma política. E ele deu a seguinte resposta: enquanto vocês pensam no que existe e perguntam por quê, eu sonho o que ainda não existe e pergunto por que não. A simples mudança do porquê para o porquê não faz toda a diferença. E é assim, nós temos que falar, quando tivermos a oportunidade do seminário, vocês têm que levar isso para as suas empresas, ainda que o seu esforço não seja um esforço de maior. É a minha teoria do raio da ação. Em São Paulo, um pedreiro e uma costureira saem todos os sábados com uma panela de 50 litros de sopa e dão às pessoas carentes. Mendigos, pessoas idosas na rua, sem proteção, menores abandonados, eles fazem isso. Aí me inspirou a ideia do raio da ação. O raio da ação deles é esse, mas eles completam o seu raio da ação. O meu raio da ação é 30 vezes maior que o dele, e eu não faço o que eles fazem. Aquilo me tocou profundamente, porque enquanto você estiver ganhando o seu salário, tudo bem, tendo a sua casa confortável, a sua comida, é uma coisa maravilhosa. Se os outros não tiverem, o seu filho não sai com tênis de marca na rua, você não anda com a bicicleta, eles tomam a tua camiseta, você fica ilhado. O preso é você que está preso, não é a bandidagem. A bandidagem não sou, você está preso. E esse assunto é uma responsabilidade de todos nós. Hoje a gente entende isso, que façamos o nosso nível, nas nossas organizações, aonde a gente puder, a gente muda essa história. Eu tenho convicção disso. A gente muda essa história, porque o terreno desse país é o terreno mais fértil do mundo. Eu tenho experiência de ter viajado para muitos países fora, que a empresa é europeia, tenho conversado com gente de outros locais, de outros países, e tenho visto a experiência deles. Eles são encantados com o Brasil. O Brasil é talvez um dos poucos países do mundo que pode fechar as suas fronteiras e viver, e sobreviver. Tem recursos naturais, tem como plantar. 30%, 40% de desperdício na agricultura, não é possível, gente. Jogar feijão no ralo e ter gente do Nordeste que você vê que está comendo farinha com calango. Isso não é isso, essa realidade tem que mudar. E somos nós, responsáveis, administradores, gestores, organizadores, gente das empresas, é que vai fazer esse negócio mudar. Com a inteligência orientada para o bem, conspirando aquarianamente, com a inteligência orientada para o bem, no sentido de ajudar o próximo nessa relação. Seria um fato religioso, seria um misticismo, mas com essa garra, com essa determinação. A minha palestra se está fazendo já aqui, que diz: quando eu olho e vejo o portador de pedra martelando 100 vezes a sua rocha, sem que nenhuma rachadura apareça, e na 100ª a rocha se abre em duas, eu sei, ele sabe que não foi aquela que você viu, mas todas as que vieram hoje. É preciso dar o nosso suporte. Já estamos em cima da hora da palestra magna, e eu queria agradecer a vocês, muitíssimo do Sérgio, do livro do Rock Coutinho, pela oportunidade que tiveram de discutir com ele aqui, essa experiência fértil do meu militar. Muito obrigado e até a na 100ª, a rocha se abre em duas, eu sei, ele sabe que não foi aquela que você viu. Todas as pensar nos alunos da já estamos em cima da hora. Ele deu